Bom dia para você, bom dia para todos os irmãos que têm tido a paciência de me ouvir. E hoje eu estou bem acompanhado novamente. Bom dia a todos os amigos, os irmãos em Cristo da nossa igreja, que tenhamos um excelente sábado neste dia. Nós vamos cantar a capela, como normalmente fazemos, e é uma letra mais antiga, Sublime e Doce Canto, conhecido também como Coro Celeste, não é? Vamos cantar então. Celeste estranho coro, jamais ouvido aqui, com seu poder excelso, agora alegre ouvir, é o canto dos arcanjos, louvando o Salvador, dizendo que na terra foi salvo um pecador. Sublime e doce canto da nossa pátria além, só ouve o que contrito a Deus por Cristo vem. Da vaga ao som bravio, da brisa ao ciciar, na mata o passaredo, cantando ao despertar, a mãe em doce canto, ao pé do filho seu, não tem aquele encanto da linda voz do céu. Sublime e doce canto da nossa pátria além, só ouve o que contrito a Deus por Cristo vem. Ao meu ouvido chega o canto sem igual, tão belo em sonho ouvira jamais qualquer mortal. Meu canto extasiado espera sem cessar, une-se a voz dos anjos ali no eterno lar. Sublime e doce canto da nossa pátria além, só ouve o que contrito a Deus por Cristo vem. Amém. Amém. Obrigado, meu. Amém, Jesus. Você está dispensado. Olha aqui. Queridos, nós vamos este início de tarde, começamos gravando assim, começando pela manhã e no início da tarde. Mas para esse dia, né, nós vamos meditar sobre alguma coisa que é muito relativa, que é a relatividade. O relativismo é muito relativo. Nós vivemos atualmente numa sociedade em que tudo é desviado para o que nós chamamos de relativismo, né? Tudo é muito relativo. Você forma uma opinião acerca de um determinado assunto, né? Você fala assim, não, eu penso assim. Aí tem sempre um interlocutor que chega e fala assim, e diz todo sério, não, isso é muito relativo, né? Isso é muito comum. E toda a sociedade está contaminada por esse vício relativista. É a própria verdade da qual fazemos questão de manter em nossas vidas, ela acaba entrando pelo ralo do relativismo. E esta verdade acaba perdendo a noção do que ela é realmente, a verdade.
E se nós perdermos essa noção do que é a verdade, nós seremos escravos da mentira, do engano. No capítulo 8 de João, versículo 31, Jesus está conversando com algumas pessoas que eram judeus que haviam crido nele. E diz a eles que se eles permanecessem na sua palavra, eles seriam verdadeiramente seus discípulos. E completa com uma frase extremamente citada por todo mundo, né? Politicamente, então, agora é uma beleza, todo mundo citando ela. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Na contramão do que disse Jesus, a sociedade ela tem afirmado que a verdade é relativa. E que essa verdade depende muito da cultura local. Você pode escolher a qualquer momento da vida se você quer ser homem, se você quer ser mulher. Tudo depende do seu ponto de vista, inclusive hábitos estranhos. Por exemplo, o povo Yanomami, ele mata as suas crianças que nascem com algum tipo de anomalia. Mas se eu faço isso aqui na cidade, eu sou processado por infanticídio. Mas lá na selva, é certo. Lá para a selva, para o Yanomami, é a verdade. Quer outro exemplo? Centenas de pessoas pagam caro no ingresso para assistirem um sujeito nu em um palco de um teatro, mas essa mesma nudez fora do teatro é enquadrada criminalmente como atentado violento ao pudor. Você não precisou sair da cidade, só de um local para outro. Quando Jesus pondera com os judeus, esses judeus recém-convertidos, sobre a verdade ser libertadora, eles estranham. Porque para eles tudo era muito relativo. Eles nasceram, eles foram criados sob o jugo da lei. Eles viveram uma vida, vamos usar a palavra, resvalando no que era pecado. Mas sequer o reconheciam como pecado. E eles nem suportavam a ideia de que as coisas não pudessem ser relativizadas. Apesar do texto mencionar que eram judeus que haviam crido em Jesus, eles não titubearam ao final desta conversa em pegarem pedras para apedrejá-lo. Está lá no versículo 59. Assim acontece também com as nossas igrejas. Tudo é muito relativo. Nós aprendemos que a igreja ela é católica, não romana, ortodoxa, denominação, ela é católica, ela é universal, não universal do Macedo, mas é genérica, é comum para todos. A igreja é comum para todos, comungando todos numa só ideia, todos numa só palavra, todos numa só verdade. Mas diabolicamente torcemos o evangelho para, vamos dizer, criar nichos específicos. Então hoje nós vemos igrejas para surfistas, igreja para homossexuais, igreja para os mais exaltados, igreja para os mais calmos, igreja para os mais jovens, igreja para os mais velhos, e por aí vai. Todos conduzindo a vida de acordo apenas com as suas verdades e, completo, com as suas vontades. A igreja adota um padrão, não mais aquele que Jesus Cristo estabeleceu, mas o padrão relativista do mundo, tomando a forma de tudo que pode ser errado para mim e para você, mas certo para eles. Ou seja, eu posso ser quem eu sou, passista de escola de samba, apontador de jogo de bicho, drag queen e outras coisas mais, esquecendo-me de que eu morri para o mundo
e seu relativismo. E agora já estou crucificado com Cristo e vivo, não mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que agora vivo na carne, vivo-a pela fé do Filho de Deus, o qual me amou e se entregou a si mesmo por mim. Está lá em Gálatas 2:20. Queridos, a dificuldade minha e talvez sua de viver num mundo onde tudo é relativo é de que talvez a minha verdade não seja a sua. Eu entendo assim, você entende assado. E aí, quem está certo, quem está errado? Eu sou de direita, você é da esquerda, ou vice-versa. O que eu entendo como certo, você vai sempre entender como errado, e nós nunca vamos chegar a uma conclusão. Por quê? Porque nós adotamos as nossas verdades. Adotamos aquilo que eu entendo que é certo, aquilo que eu faço como minha verdade. E o Evangelho não é assim. A vida cristã não é assim. Quando Cristo diz que Ele é a verdade, Ele não está relativizando, mas Ele está afirmando que, na qualidade de servos, nós temos que experimentar a liberdade real do Espírito Santo nos propósitos de Deus. Se eu não fizer isso, eu não vou experimentar qual seja a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. E vou viver na vontade desse mundo. Como diz o outro, à la volonté. Interessante que se nós não vivermos esses propósitos de Deus na verdade de Jesus Cristo, lá no juízo final, quando, se porventura ouvirmos o afastai-vos de mim, nós não vamos poder dizer, espera aí, isso é muito relativo. Nós temos que deixar de lado o nosso relativismo e viver a verdade real do Evangelho de Jesus Cristo em nossas vidas. Que nós possamos viver esta realidade e não aquela que o mundo nos impõe, mas é aquela que Jesus nos deixou como regra de vida, de fé, de prática, para que não sejamos levados de roldão por um líder político, um ídolo da música pop, ou sei lá quem. Nós somos de Jesus Cristo e vamos refletir a verdade de Jesus Cristo. Então, se eu vivo essa verdade, a verdade de Jesus, acabou para mim a verdade do mundo, a verdade relativa do mundo. Que nós possamos entender isso e colocar isso em prática. É muito difícil. Sabe por quê? Isso é muito relativo. Que Deus nos abençoe, não é? Eu quero mandar um abraço muito especial. Eu mando sempre um abraço. Os abraços são sempre especiais porque eu estou cercado de pessoas especiais. Vivi uma vida inteira cercado de pessoas especiais. E uma delas é Regilza de Paula. Regilza, lá do Rio de Janeiro, da Igreja Batista da Farroupilha, em Campo Grande. Regilza, que Deus te abençoe, seus planos, seus propósitos, sua vida. A Igreja da Farroupilha, na qual você é tão atuante, que você continue sendo atuante na obra, no reino de Deus, como você tem sido até aqui, e você tem sido grandemente abençoado, eu sei disso, e vai continuar agora sendo bênção para todos nós que te conhecemos. Um abraço especial também estendido aí para Lohane, para o Leandro, para o Evandro, né? E o genro, a nora, as netas, que todos sejam grandemente abençoados e sua vida possa continuar sendo um exemplo, como sempre foi, para todos nós.
grande abraço para você e para os nossos amigos também, que são quase todos comuns, amigos seus, amigos nossos, né? Que Deus te abençoe. Vamos orar, vamos nos colocar diante de Deus. Antes disso, eu gostaria de lembrar aos irmãos, aos amigos, que as prefeituras estão abrindo as oportunidades para o nosso retorno aos nossos cultos. Aqui na nossa igreja, nós estamos imaginando, pensando que talvez nós possamos marcar o primeiro domingo de julho como retorno. Por que não agora, pastor? Porque eu entendo que vírus é perigoso. O vírus é perigoso. A curva continua ascendente. Tenho para mim que o vírus não vai obedecer ao decreto só porque alguém botou uma canetada lá. Então, ainda é ascendente, ainda deve haver alguns cuidados, e até porque as exigências também são tão grandes para o cumprimento da reabertura dos nossos templos. Então, eu tenho para mim que devemos aguardar um pouco. Já esperamos 3 meses, esperar mais 2, 3 domingos não vai fazer diferença para nós, não é? E dentro de uma segurança maior, nós estaremos possivelmente retornando aqui na nossa Igreja Batista em Vila Pinheiro no primeiro domingo de julho, certo? Então, aguardemos esse primeiro domingo para a grande festa da comunhão que nós gostaríamos e queremos fazer. Vamos orar. Nosso Deus, amantíssimo Pai, nós nos encontramos na Tua presença, ó Deus, sempre certos de que estamos sendo ouvidos por Ti em nossas orações e que na medida exata da Tua perfeição, Tu vais entrar com provisão em nossos lares, solução dos nossos problemas, proteção para os nossos queridos. E, ó Deus, tudo aquilo que colocamos diretamente em Suas mãos nesse momento de intimidade contigo, ó Deus, nós queremos nos colocar humildemente diante de Ti para que, sabedores de que não merecemos qualquer crédito ou qualquer bênção, mas que pela Tua misericórdia e pela Tua graça, essas bênçãos têm nos alcançado. E nós Te somos gratos, porque as bênçãos têm sido incontavelmente derramadas em nossas vidas. Continua conosco, nos fazendo com que o testemunho que deixamos para aqueles que nos rodeiam seja um testemunho positivo de tudo aquilo que Tu tens feito em nossas vidas. Guarda-nos, ó Pai, durante estes períodos de ataques avassaladores, não apenas do coronavírus, mas de tantas doenças que assolam esse mundo. Nós Te rogamos, ó Deus, que estejamos guardados e protegidos por Ti. E se na Tua vontade, se no Teu querer, vidas de queridos foram ceifadas, ó Pai, nós Te rogamos que entres com o consolo, o conforto aos corações, e que em tudo, ó Deus, nós possamos sempre magnificar o Teu nome, apesar das tristezas que muitas vezes possam nos abater. Continua sempre, ó Deus, fazendo com que as setas inflamadas pelo maligno sejam desviadas de nossas vidas e que possamos também, ó Deus, estar livres das armadilhas que se preparam malignamente contra nós. Aplana os nossos caminhos, ó Deus, e faça com que haja paz, saúde, prosperidade, despensas abastecidas, não apenas nos nossos lares, mas nos lares também de todos aqueles que amamos, onde quer que eles estejam. Ó Deus, nós pedimos perdão pelos nossos pecados, que tanto lhes trazem tristeza. E é em nome de Jesus Cristo, o Teu Filho amado, que nós oramos e fazemos, ó Pai, neste momento, ainda Te rogando pela Tua igreja. Guarda a Tua igreja. Oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Que Deus nos abençoe a todos neste restante de dia.